Daniel, livro de Daniel, capítulo 1, por favor, em nome de Jesus. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade e também a vida do pastor Marcelo desta casa, aleluia. Deus abençoe este varão que mora no meu coração e não paga aluguel. Oh, glória. Oh, aleluia. E agradecer a igreja também pela paciência de me ouvir nessa noite, viu? Amém? Quantos temos aqui já Daniel, livro de Daniel, amém? A leitura vai ser um pouco extensa, mas eu peço que você coloque atenção, amém? Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. 9. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Aleluia. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. 11. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade. 11. Assim, porias em perigo minha cabeça para com o rei. Aleluia. Então disse Daniel ao despertar ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10, quantos dias? E que se nos deem legumes a comer e água a... Seguinte. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Seguinte. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso e os experimentou por quantos dias? E no fim de quantos dias? Apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do... Seguinte, assim o despenseiro tirou a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes dava legumes. Seguinte, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. Seguinte, e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. Quase que não sai, eita glória. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael. E para terminar o 20. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, discernimento e sobre o que o rei lhes perguntou, lhes achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que haviam em todo o seu reino. Pode tomar seus assentos, amém? Aleluia. Nós estamos aqui neste culto de campanha da vitória. E nós estamos aqui com o intuito no coração. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Que nós não estamos aqui só para estarmos sentados em um culto e batermos presença. Nós estamos aqui com um propósito. Estamos aqui baixo de direção e baixo de palavra. E se é um culto de vitória, as portas espirituais, as regiões espirituais estão se regimentando conforme esse tema. Então alguém pode ter chegado aqui pensando: Senhor, eu preciso de uma vitória na minha vida financeira. Senhor, eu preciso de uma vitória no meu matrimônio, Senhor. Senhor, eu preciso de uma vitória para que eu vença a mim mesmo, para que eu vença a minha carne. Senhor, eu preciso de uma vitória para que eu vença a minha própria mente, porque é difícil aqui dentro, Senhor. São vários tipos de vitórias que certos tipos de pessoas chegaram aqui desejando e almejando em Cristo. Mas, meus irmãos, não existe vitória, não existe conquista, não existe glória
em Deus, de Deus para conosco, se nós não tivermos posicionados em meio à nossa dor, em meio ao nosso vale. Nós queremos a vitória, nós falamos de vitória, nós cantamos de vitória, mas quando nos toca fazermos algo, nos posicionarmos para ter essa vitória, nós preferimos ficarmos acomodados. Igual o irmão Sérgio falou, se Deus quiser que Ele faça. Se Ele quiser, no tempo dele, Ele que faça. Mas a minha responsabilidade, eu deixo para depois. E muitas vezes nós chegamos num ambiente espiritual esperando que Cristo se complaça, se compadeça de nós, para que se entenda que não é o meu tempo de buscar da maneira que eu preciso buscar. Senhor, Tu sabes das minhas 24 horas, Senhor. Mas mesmo assim queremos a vitória. Mas mesmo assim queremos viver uma vida em plenitude. E achamos tão ruim quando isso não acontece. Começamos a culpar os demais, começamos a culpar o esposo, no caso das mulheres, começamos a culpar as esposas, no caso dos homens, filhos contra pais, pais contra filhos, igreja contra pastores, pastores contra igrejas, e aquela guerra se é estabelecida. E às vezes a solução é: posiciona no meio da sua dor. Se posicione no meio do seu vale. Se posicione no meio da sua angústia, do seu desespero, da sua prova. Por que você me fala isso, pastora? Que coisa mais difícil de escutar. Então vem aqui para Daniel. Daniel foi cativo, foi levado cativo em Babilônia. O povo dele foi levado cativo para Babilônia. Terra alheia, terra desconhecida, deuses desconhecidos, linguagem desconhecida, rotina diferente, tudo propício para que ele se acomodasse, se diminuísse, se enfraquecesse, se isolasse e falasse: não é muito grande para mim, olha onde eu estou, Babilônia. O povo foi cativo em Babilônia por causa da desobediência. E Daniel sabia disso. E o que me chama a atenção é que Daniel resolveu obedecer. Todo aquele ciclo de desobediência, quando chegou em Daniel, ele falou: aqui não. Aqui se encerra um ciclo de desobediência e começa um de obediência perante Jesus Cristo, perante Deus o Pai. Ele se posicionou em meio a Babilônia. No versículo 8, fala que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu te pergunto, foi o pastor de Daniel que falou para Daniel? Foi o profeta da revelação que desceu no manto e falou para ele: não se contamine? Ele participou de alguma mentoria, de algum esladefo, de algum culto especial para saber que não devia se contaminar? Não! Ele propôs em seu coração não se contaminar. Ele não precisou de vozes de fora para falar aquilo que ele sabia que ele tinha que fazer. E nós passamos dias e dias. Baixo conferência, baixo culto de libertação, culto da vitória, culto do não sei o que, culto do não sei o que, reunião de oração, e ainda não chegou em nosso coração não se contaminar com Babilônia. O que me chama a atenção é que ele falou: eu não preciso que alguém venha até aqui e tome a posição de honrar a Deus em obediência. Senhor, não precisa do vizinho, eu estou aqui. Imagina isso. Ele não esperou do vizinho do lado, ele falou: eu estou na brecha, eu me coloco na brecha, não preciso de ninguém me falar, eu me ponho. E porque ele se pôs, ele arrastou os amigos dele.
Erabassurebai, iribadaragasai. Com quem você anda? Rabassurebadai, equebassuquebaiachai. Você precisa entender ecaramanduribasai, que pessoas espirituais arrastam pessoas para o espírito. Erebadaragassurebadai, ecamandabai. Pessoas posicionadas arrastam, levam pessoas a se posicionarem também. Erebaiaçu. Shabasekebai. O que me chama a atenção é um jovem em Babilônia, sozinho, com os seus, mas com a decisão que nasceu em seu coração. Imagina ele olhando para as adversidades do local. Imagina ele olhando a grandeza do local. Ele pequenininho, mas com um coração enorme, com um coração sedento em interromper ciclos de desobediência. Oh, aleluia, obrigado. Mas sabe por quê? Daniel estava assim, tão posicionado em meio ao cativeiro dele, porque ele sabia quem ele era em Deus e quem Deus era para ele. Ele sabia quem ele era em Deus e o que Deus era para ele. Pessoas que sabem a identidade que carregam em Cristo não para no meio da adversidade para ficar olhando o problema. Ela sabe que tem uma missão. Ela sabe que ela caminha baixo palavra, baixo propósito. E não se sobra tempo para olhar para o lado. Toda a energia tem que ser focada em agradar ao Pai. Sabe o que passa? Olha para você entender. Em Daniel 1:7. Por favor, coloque mídia. Daniel, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. O chefe dos lhe pôs outros. Seguinte, Daniel pôs e Ananias o de, e a Misael o de, e o de Azarias o de. A terra tentou transformar, mudar o nome deles, a identidade deles. Você está vendo aqui? Você está vendo ali? Eles chegaram com um nome, com uma identidade, mas lá na terra, a terra tentou mudar a identidade deles. Quem é que Deus chamou você para ser? Qual é a palavra no mundo espiritual que você carrega? Você ainda lembra? Você ainda se lembra que você é portadora de palavra, de promessa? Você ainda se lembra que você está, Rabassúbia, nesta terra baixo promessa? É baixo promessa, é baixo palavra que você e eu caminhamos aqui. É baixo promessa e baixo palavra que você e eu caminhamos aqui. Eu tive que repetir para você entender. Você não caminha por vista, você caminha por fé. Xerabassurecamai. O que é que tentaram arrancar de você? Para que você não entenda mal, eu não estou falando que Babilônia é Portugal. Não me entenda mal. Fechando brecha aqui, em nome de Jesus. Babilônia é o mundo. Muito obrigado. Babilônia é o mundo. É aquilo que te faz acomodar. Entenda. Você e eu estamos aqui baixo palavra e baixo promessa. Você se lembra da palavra que você recebeu? Quando Deus usou alguém para falar, você vai cruzar o oceano.
Você se lembra quando você era na sua infância e Deus falava que você alcançaria as nações? Que você pregaria para a gente, recamando rebaço rebadai, que você alcançaria almas no nome de Cristo. Você se lembra da palavra? O que passa é que a gente se esquece da palavra, se esquece da direção que veio do alto e nos acomodamos com Babilônia. Nos acomodamos com o que nos rodeia, a nossa rotinazinha. E o propósito do céu, me conta onde é que fica. O propósito do céu, onde é que fica? Dentro do teu bolso, quando sobrar tempo. Dentro da sua agenda, ocupada demais, quando sobrar um tempo. Para um Deus que desceu na terra, para um Deus que passou a vida dele como nós homens, padeceu de dor, e no fim de sua vida se entregou na cruz do Calvário, de braços abertos. Tu não acha que é pouco demais? Toda essa paralisia, essa guerra travada contra você e você se deixando levar. Se nós entendêssemos como igreja que somos portadores de palavra e de promessa, nós caminharíamos diferente, nós entraríamos nessa igreja diferente. Ah, tu está me falando que é sobre cantar aqui em cima, pregar aqui em cima. Não, eu estou te falando para servir nesta igreja, também ali nos bastidores, limpar alguma coisa, abraçar uma alma, ter paciência para escutar. Qual é a palavra que você recebeu? Você tem dom da hospitalidade? Quantas almas você tem recebido para acomodar, para servir? Dom não só se limita a pregar e cantar. Aí me falam, nós temos que ir lá fora, temos que evangelizar e evangelizar. Maravilha, mas e nós que precisamos ser evangelizados ainda? E nós que precisamos ainda sermos evangelizados? E nós nos vestimos de uma capa de orgulho dizendo, não precisa. Muitas vezes nos falta amor, nos falta propósito na cabeça e no coração, porque quando está na cabeça e no coração, nos leva em corpo a cumprir o chamado. Daniel, versículo 11. Por favor, mídia, coloca Daniel, versículo 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia chama eles pelo nome deles. O que a terra tentou mudar, a Bíblia chama eles pela identidade deles. No versículo 7 é uma coisa, mas quando chega no 11, a Bíblia chama eles pelo nome deles. Qual é teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? Qual é a tua identidade? Não se perca no caminho. Qual é o teu nome? Como é que o céu te conhece? Como é que o céu te conhece? Não
não como o seu nome está na boca do povo, não como a sua família te conhece, não como os teus amigos falam de ti, mas qual é a tua identidade do céu? Como é que Papai do céu te chama? Sabe como é que a gente descobre isso? Dobrando o joelho na oração, fechando a porta do nosso quarto e tendo um tete a tete com Jeová. Porque a gente pensa que se conhece até o dia mau, que a gente até o dia mau a gente pensa que se conhece. Quando o dia mau bate na porta, você descobre um lado seu que você nem tinha ideia que estava lá. Mas Jesus te conhece além do que você se conhece. Pessoas que têm o devocional ativo, vivo e impactante é diferente. Você pode perceber, onde ela pisa, a essência está. Onde ela pisa, o Espírito está com ela respaldando. A pessoa que tem um devocional uma vez por ano, não sei o que é devocional, pastora? O que é ler a Bíblia, o que é jejuar? Não sei o que é isso, então volte a saber. Porque o devocional te faz ser parecido com Ele. E aí a carne diminui e o Espírito se levanta. A identidade ressalta. A essência de Cristo brota, floresce. É como um cheiro suave, onde passa fica. Onde passa fica. Me chama muito a atenção sobre essa parte da identidade. Mas também no versículo 10, por favor, coloque o versículo 10, mídia. Deixa eu caminhar para a gente já terminar. No versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: seguinte, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Seguinte, então se examine diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Deixa eu te fazer uma pergunta, um pouco lógica, vamos usar a lógica agora. Entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e os outros que estavam comendo das finas iguarias do rei, quem é que apareceria com os rostos mais gordos, mais robustos? Carne ou legume que vai fazer seu rosto ressaltar? Me conta. Pela lógica humana, a carne, o vinho. E aí Daniel, olha a ousadia deste homem. Olha isso que me encanta. A ousadia deste homem. Ele fala: eu propus no meu coração, vai ser assim. Eu vou honrar o nome do Senhor aqui nessa nação. Vou quebrar legado de desobediência, baseando a obediência ao Pai. E eu vou te falar ainda, eu vou comer legume e água, e nós seremos bem mais vistos, mas a aparência é melhor do que os outros. Imagina. Ele teve peito para fazer isso. Imagina. A Bíblia fala que foi uma prova de quantos dias? 10 dias. Uma prova de 10 dias, me conta. Imagina se fosse eu ou você nessa situação, 10 dias, comendo água e legume, e olhando o outro comendo carne e tomando vinho, e com a prova final chegando, de quem estaria mais com a melhor aparência diante do... Meu irmão, se coloca no lugar de Daniel e seus amigos. E eu te falo, a gente também pode se colocar no lugar dele, sabe como?
comparação. Muitos de nós estamos no cativeiro da comparação. Deus exige uma coisa de mim e eu fico olhando para o outro e pensando, mas o outro está melhor, o outro está mais descansado. É porque o outro, ei, para. O seu é seu. O seu propósito, a sua particularidade com Deus é de quem? E pronto, acabou, ponto final. Cada um tem um particular com Deus. Mas se você ficar olhando para o próximo, porque o processo do outro, porque a vida do outro, você perde a energia para cumprir o seu nessa terra. Daniel não caiu nisso. Daniel foi ao fim dos 10 dias. E ao fim dos 10 dias a Bíblia fala, ai meu Deus, aleluia. Um pouquinho de paciência. Aleluia. Ok, 15. Versículo 15, por favor. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Me conta a lógica dessa situação. Tem o nome Deus. Quando você se propõe não se contaminar com a Babilônia, com o comodismo, com o mundo, com o século terrível que está sobre nós, Deus te respalda nessa terra. Porque se é para a glória dele, ele derrama a glória. Mas se é para a glória do homem, o homem fica com a sua glória. Para terminar, no versículo 19. Versículo 19, por favor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 20. Portanto ficaram assistindo diante do rei. Seguinte. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, teve uma prova aí. Seguinte, os achou quantas vezes? Mais doutos do que todos os magos, astrólogos que haviam em todo o seu reino. A prova deles, o teste deles foram de 10 dias, mas a recompensa, a porção foi 10 vezes mais sobre a vida deles. Deus não fica devendo nada para ninguém. A medida da tua prova é com certeza a medida da tua vitória, meu irmão. O problema é que a gente não tem paciência para suportar o processo e esperar a vitória. E a gente para no caminho. A gente para no caminho e fica olhando para a direita e olha para a esquerda, mas o outro alcançou a vitória e eu, Senhor. Olha a situação e Deus está te falando, continua, você está debaixo de palavra, você está debaixo de promessa, o seu dever é continuar, porque te acharás 10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais sobre a sua vida. Qual é o teu propósito? Qual é a tua chamada? O que é que você está fazendo aqui nesta igreja? O que é que você está fazendo aqui em Trofa? O que é que você está fazendo aqui em Portugal? O que é que nós estamos fazendo aqui na Europa? Por que é que estamos aqui? Tem um motivo, tem uma razão, tem um porquê. E eu ouso a dizer, muitos de nós sabemos. A maioria sabe, mas prefere deixar no plano B. Porque se o meu plano A não funcionar, eu pego o meu plano B, que é a vontade de Jesus, e coloco em ação.
E nós não vivemos a plenitude daquilo que Cristo quer fazer. Você já pensou, se você desse lugar da maneira que é para dar, como é que você chegaria em dezembro desse mesmo ano? Melhor, como a sua família chegaria? Como a sua vizinhança chegaria? Como a tua igreja chegaria? Como Trofa chegaria? Cadê a visão de águia? Cadê a visão acima dos problemas? Cadê a visão acima? Olha para o alto, do alto vem teu socorro. A gente sabe que está na Bíblia, mas tem dificuldade de acreditar nas 24 horas do nosso dia. Se você der lugar para o Senhor agir, chega, me dói o coração, porque é uma maneira tão dura de se falar. Se você der lugar para o Senhor, o Todo-Poderoso agir, você tem livre-arbítrio. Ele bate na porta, Ele fala com você, Ele ministra sobre a sua vida, Ele fala nos louvores, Ele fala nas palavras, Ele fala na ministração, Ele fala, mas Ele bate, Ele é educado, abre a porta, deixa eu fazer, deixa eu te usar, deixa eu te levantar, deixa eu te sarar, deixa eu te mostrar como é viver de verdade, deixa eu fazer. Se nós, com a inteligência que Papai do Céu nos deu, utilizássemos esta oportunidade para abrir o coração e realmente deixar Ele e não nós, Ele e não a família, Ele e não a igreja, Ele e não o trabalho, mas Ele fazer. Meu Deus, meu Pai. Deixa eu te contar um testemunho, para você entender um pouco. Sou filha de pastor. Cresci a minha vida falando assim: não vou estar numa igreja. Não quero saber de igreja. Não quero saber de crente. Porque eu via o que eram os bastidores. Eu sabia do que eram os bastidores. E eu falava: não quero nada a respeito disso. Não quero saber de nada. O meu futuro esposo, nunca na minha vida que vai ser um pastor. Nunca que eu vou passar uma roupa engomadinha, ter que fazer 4 riscas, ou 2 riscas. Ai, Jesus, tem de misericórdia. É gravata, é terno. E não sei. Eu falava. E minha mãe fazia o quê? Só ria. Vai, Carolina, vai esperando. Eu falo: espero mesmo, porque eu era ousada. Espero mesmo. E foi passando o tempo. Conheci essa bênção, aleluia. E no começo ele estava disfarçado, irmão. Ele não usava terno, não usava camisa social, não, meu irmão. Eu falei: é esse, aleluia. E aí a gente casou, aleluia. E a gente sentiu o chamado de pastorearmos, meu pai, de liderarmos os jovens, aleluia. E nos jovens a gente fazia um movimento que chamava Clube Santo, que se baseia na vida de John Wesley e seus amigos, que se separavam na faculdade para ter um momento com Deus, e toda a nação foi incendiada, aquela coisa. E nós fazíamos esse movimento com eles. E num dos discipulados que a gente trazia para eles foi sobre o perdão. E eu falando: porque tem que perdoar pai, tem que perdoar mãe, tem que perdoar não sei o quê. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: e a igreja? Você vai ter que perdoar, você sabe, né? Falei: isso é carne, eu te repreendo agora. Todo espírito contrário não vem para mim, pai. Só que continuou: e a igreja, quando é que você vai liberar o perdão? E eu ia dormir: e a igreja, quando é que você vai liberar o perdão? E eu ia comer: e a igreja, quando é que você ia liberar o perdão? Ai, mas aquilo ali estava me consumindo. E eu dobrei os meus joelhos e falei: pai, eu libero perdão para a tua igreja, porque me ensinou a passar por dificuldades, e não sei o quê, e fiz aquela oração mais linda ao pai, e eu libero meu perdão.
Amém? Amém. Seguir a minha vida? Não. O Espírito Santo no mesmo dia. E a minha igreja, quando é que você vai liberar o perdão? Eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Exatamente, já estava fazendo o Pai Nosso já 24 horas por dia para me livrar desse pensamento. E até que chegou o dia que o Espírito Santo falou ao meu coração, eu quero que você suba, que você venha à frente, ao plenário, né? E pegue o microfone e fale para a igreja. Foi num dia de ceia. E fale para a igreja daquilo que você guarda. Porque lá vai ser a obra completa. Nossa. E a coragem que me faltava, filha de pastor, tantos anos na igreja, a igreja de 450, 500 membros, Santa Ceia, eu pegar o microfone para pedir perdão para a igreja, e eu falava, Deus, mas foi eles que machucou, a minha família me machucou, me fez isso, mas é eu que tenho que pedir perdão, Deus, mas que guerra. Até que o dia eu me senti livre em oração, mas eu falei, eu vou cumprir aquilo que o Senhor propôs ao meu coração. Na Santa Ceia eu peguei o microfone, falei, Pai do Senhor, igreja, eu estou aqui, porque a minha vida inteira, tal, falei, e no final o Espírito Santo, pede perdão para a igreja. Eu falei, o quê? Eu pedi perdão para a igreja? Ai. E ele falou, pede perdão para a igreja, é a minha noiva. E por isso, irmãos, eu peço perdão para a igreja. Eu peço perdão porque tal. E naquele momento veio uma graça do céu sobre a minha vida. Eu comecei a chorar, me quebrantei ante a presença, dobrei os meus joelhos. A igreja foi tomada de uma graça. E eu senti cadeias se quebrando, se rompendo. E eu falei, meu Deus, que atmosfera é essa? O que está acontecendo? E aquele lindo, maravilhoso. Amém. Depois de anos lá na Espanha, em uma igreja que Deus nos levou, o Espírito Santo falou ao meu coração, conte o seu testemunho aqui. Fui lá e contei o meu testemunho. Contei à igreja, não sabia o porquê que eu estava fazendo, mas sou conduzida pelo Espírito Santo, graças a Deus. E eu falei, entreguei o microfone. Hora que eu entreguei o microfone, que a coordenadora, não sei como se fala, a pessoa que estava administrando ali o evento, pegou o microfone, a filha do pastor da igreja, tinha quase seus 40 anos, não sei, algo assim, veio correndo, pegou o microfone e falou, eu quero pedir perdão para a igreja, porque eu sou filha de pastor também, eu sei o que ela falou, mas eu peço perdão para a igreja também. E aquela comoção na igreja, as irmãs abraçaram ela, meu Deus, eu não voltei mais lá, mas o Marcelo voltou lá, e ela está outra mulher naquele ambiente. Eu te falo uma coisa, se você se posiciona com aquilo que Deus te conduz para ser posicionada, através sim também do perdão liberado, a sua vida impacta outras vidas, o seu testemunho impacta outras vidas também, mas é preciso passar. É preciso se humilhar perante a poderosa mão do Senhor e passar o que é necessário, porque vidas sim te esperam, não é um clichê, sim elas te esperam. A sua prova, a sua dificuldade não é somente uma dificuldadezinha, uma provazinha. Não, meu irmão, você está gerando testemunho. Você está colocando arma munição nesta arma, porque futuramente vai ser rebaixar para a honra e glória de Deus, acertado muitos alvos do mundo espiritual. Com isso eu quero te convidar para ficar sobre os pés. Eu vou fazer um simples convite para você vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Um simples convite. Você que sente que a voz da palavra, da promessa, da direção do Pai precisa se reacender em seu coração. Você que sente que a voz de Deus a respeito da sua vida precisa ser reacendida, eu quero te convidar aqui na frente. Nós vamos orar por você.
Não somente para ser mais um culto, mas para que você saia daqui posicionada em meio à sua dor, em meio ao seu vale, porque tem muita coisa boa para acontecer ainda. Você que sente, venha em o nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos rogar ao Pai, porque há poder no nome de Jesus. Eu não ministrei a palavra no nome de alguém dessa terra. Não ministrei a palavra no presidente, a respeito do presidente de Portugal. Eu não ministrei essa palavra para te comover. Eu não ministrei essa palavra para algo mais a não ser para ministrar do céu, o que o céu queria falar com você nessa noite. Arabassurecabarra xarabasai. Era mano de baço que barra xerebai. Era camando ribasse vai adai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Rei dos Céus, Senhor dos Senhores. Você que está aqui já na frente, coloque a mão no seu coração, coloque em consciência plena diante do Pai. Se conecte com o Pai, não é comigo, é com o Pai que está no céu. E fala: Senhor, reacende a chama da sua voz em meu coração. Que traga a memória, papai, sobre a vida dos teus filhos. A voz que um dia incendiou o coração, mas que hoje em dia tem se apagado pelas adversidades do dia, Pai. Oh, papai, incendeia a alma novamente. Incendeia, meu Pai, o pensamento com as coisas celestiais novamente. Incendeia a alma, meu Pai, dos teus filhos com o fogo do teu Santo Espírito. Reacende a chama do teu Santo Espírito, meu Deus. Reacende a chama da tua palavra nos corações, Espírito Santo. Adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Levante a tua mão e declare: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
declare a Ele. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Levante as tuas mãos aos céus e vamos